que eu vejo muito hoje? As empresas ou alguns profissionais, eles são profissionais acadêmicos, né? Que eles ouviram no livro e passam isso como uma verdade. E para você poder hoje ajudar uma empresa da forma como o mercado está atuando, se você não passou por aquilo, você só pode falar de algo que você viveu, né? Então, para você Exatamente. poder ajudar as pessoas, a empresa e contribuir, então todo esse processo, e isso eu estou falando de mais de 27 anos dentro da indústria, né? Então, assim, um pouco para você poder passar e um pouco de vivência você tem para poder contribuir. Sim. Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. E hoje está conosco o ilustríssimo Robson Jubina. Prazer tê-lo aqui no Dapcast. Robson, fique à vontade para falar com o nosso público aí. Obrigado, Dario. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, falar um pouco com o seu público, né? Falar um pouco sobre a minha trajetória, sobre a história, sobre um pouco também de vendas no B2B e mostrar um pouco o pessoal hoje como que é o relacionamento entre comprador e vendedor para atuar nesse mercado aí que é tão promissor e tem muita coisa ainda para a gente falar sobre o assunto. Bom, muito bom tê-lo aqui. Cara, os profissionais que vêm aqui no Dapcast são excepcionais. É uma coisa assim, tem muita bagagem, muito e vem bom grado, vem aqui contribuir, né? Vem aqui colaborar com o projeto, colaborar com o nosso público. E eu sou muito grato a todos vocês, porque eu sempre falo, pessoal, a gente faz o convite aí, né? Algumas pessoas a gente tem um contato direto, outras pelo LinkedIn, com o Robson aí, eu tinha na minha rede, a gente fez o convite, ele topou, veio aqui, cara, uma experiência enorme. Vocês vão adorar esse episódio, vai ter muito insight, então ó, aproveite a oportunidade, já corre, faça a sua inscrição aí no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificação e já deixe o seu like logo no início do vídeo aí. Se você está nos ouvindo no Spotify ou na Amazon, no Apple, já depois dá uma passada aí no YouTube e também faça a sua inscrição aí, beleza? Bom, Robson, já vou iniciar aí falando da sua obra aqui. Você que lançou o livro aí, Estratégias Vencedoras, pô, bacana. Eu vou perguntar dele já já, mas eu quero saber um pouquinho aí da sua carreira profissional, como que foi o histórico, como que você chegou até hoje, diretor de operações aí, um grande profissional na área aí, desde o comercial, financeiro, operações e tudo mais. Cara, isso é muito bacana ter aqui essa história, né? Para as pessoas poderem modelar também, gente. Não é todo dia que a gente tem aí uma pessoa com uma ampla bagagem, né? Colaborando num networking digital, né? Então, pode contar um pouco da sua história aí pra gente, por favor. Ok, agradeço a oportunidade aí. Bom, meu histórico eu iniciei fazendo na parte teórica, né? Curso desde do técnico em logística, depois eu fui fazer graduação em logística, pós-graduação em gestão de projetos, com MBA em gestão de pessoas. Um período da minha vida eu lecionei, então eu fui professor de planejamento estratégico, professor de logística, professor de gestão de pessoas. E depois eu comecei a trabalhar, atuar tanto na parte de fábrica, como engenharia, qualidade. E aí eu fui migrando vários departamentos até eu ter condições hoje de estar atuando como diretor de operações. Hoje estou, né? Eu falo estou, né? Porque é um período que eu tenho um contrato lá. Eu estou na Mausa Equipamentos Industriais. É a maior empresa do segmento sucocoleiro. É a líder no mercado, 76 anos. Então é uma honra estar lá hoje, lá de frente a uma operação e fazendo um trabalho aí de reposicionar a marca no mercado. E tá sendo. Faz um ano, ontem fez um ano que eu tô atuando na Mausa lá. E estamos conseguindo fazer um trabalho aí de reposicionar a marca aí, que acho que é o mais importante nesse trabalho. Que legal, que legal. Cara, eu vejo pelo só breve histórico que você colocou aí, você é, trabalhou em multidisciplinar, né? Foi em vários setores aí. Você acha que isso, né, ajudou a você hoje ser um especialista no que você faz aí, né? Tanto na parte de direção, né, de direção das operações, como em gestão de crises, né, uma recuperação de marca, ou financeiro e tudo mais. Você acha que isso que deu esse conhecimento para você seguir em frente nessa área?
Ou você fez uma especialização mesmo e falou, não, eu vou ficar especialista nisso aqui e é isso aqui que eu vou tocar. Como que foi, hein? Então, eu vejo assim, desde os 14 anos eu venho dentro da indústria. Tá. Né? Antigamente, hoje eu estou com 49 anos, né? Então, com 14 anos você já atuava dentro da indústria. O primeiro trabalho meu foi dentro de uma área têxtil, na área de almoxarifado. E depois eu fui atuando e fui trabalhando. E o que foi importante? Eu passei por todos os departamentos dentro de uma indústria. E quando eu falo todos, todos mesmo, desde a área de estoque, produção, qualidade, engenharia. E isso me deu uma bagagem, me deu um suporte para, depois juntando com a parte teórica, com todos os cursos de graduação, pós-graduação que eu fiz, me deu uma bagagem teórica e prática para poder ajudar as empresas com conhecimento, né? Porque que eu vejo muito hoje as empresas ou alguns profissionais, eles são profissionais acadêmicos, né? Que eles ouviram no livro e passam isso como uma verdade. E para você poder hoje ajudar uma empresa da forma como o mercado está atuando, se você não passou por aquilo, você só pode falar de algo que você viveu, né? Então, para você poder ajudar as pessoas, a empresa e contribuir, então todo esse processo, e isso eu estou falando de mais de 27 anos dentro da indústria, né? Então, assim, um pouco para você poder passar e um pouco de vivência você tem para poder contribuir. Sim, sim. Cara, você falando, eu lembrei do meu pai na hora. Meu pai, ele trabalhou em indústria também, mas ele mexe muito com animal, essas coisas, né, de fazenda. E uma vez eu brinco muito com ele, né? A gente tá tomando cerveja, eu brinquei com ele. Ele fica bravo que eu começo a perguntar quem falou, né? Ah, isso aqui, quem falou? Eu falei pra ele, quem falou? Ele falou, eu tô falando. Eu vivi, eu não li, eu vivi isso aí. Então eu posso falar. E é exatamente o que você tá falando, né? Quando é claro, a pessoa tem que ter um embasamento teórico, tem que estudar, mas tem que aplicar para ele, né? Gravar ali, né? O conhecimento você absorve, mas quando você pratica ele, você desenvolve as habilidades, né? E aí que tá, né? Quando você lida, as pessoas no LinkedIn sempre falam, né, de júnior, eles fazem até umas brincadeiras lá e tudo com o júnior, né, o pleno e o sênior. Né? O sênior põe aquele senhorzinho pegando o menininho lá, ensinando a surfar e tal, mas é exatamente isso, né? Quando você chega na fase sênior, quer dizer que você já absorveu um tanto de conhecimento, mas que você também aplicou aquilo. E quando você aplicou, você trabalhou melhor a cantina, porque você errou pra caramba também. É isso, assim, é importante, você falou uma situação aí, que as pessoas, hoje não, o mercado mudou bastante, mas antigamente as pessoas confundiam velho com experiência. Sim. Então, assim, muitas vezes a pessoa, ela já tá velha, não, a pessoa, ela tá experiente, e a pessoa que ela vai buscando atualização no mercado, ela consegue juntar a experiência com as informações, com a modernidade, e com isso agrega muito e ajuda muitas companhias. Então, uma companhia hoje que ela consegue fazer uma junção da experiência com a tecnologia, é uma empresa que provavelmente vai estar à frente das outras. Exatamente. Tem um amigo meu que ele teve aqui, ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, hoje com a geração Z, e tem várias letras aí, o que tem que ser feito, não, na verdade, não é, eu vou contratar só 40 a mais. Eu vou contratar para a empresa 40 a mais. Não é, essa talvez não seja a solução. A solução seja um híbrido, um misto, para que você una essa parte da experiência, da segurança, né? Com essa proatividade, essa vitalidade que quer. E tem mais facilidade com tecnologia e pode, né, até ensinar as outras pessoas, né? E eu vejo. É muito vantajoso você unir esses dois. Aqui mesmo no grupo DAP, cara, a gente tem pessoas que já são aposentadas, tá? Eu tenho líder de operação que já é aposentado de empresas e está trabalhando com a gente. E eu tenho pessoa com 18 anos que está aprendendo aí. Mas assim, vai muito pela cultura da empresa, né? Se a empresa ela entende isso daí, que é um ganho, que é de juntar forças da experiência com a energia da juventude, porque muitas vezes o jovem que está vindo para o mercado, ele vem com tanta informação que ele acha que aquela vivência lá talvez está ultrapassada, mas a hora que se a empresa tem uma cultura firme, que ela mostra que você pode juntar essa energia da juventude, que vai agregar com a experiência, por que você vai passar por isso se eu já sei o caminho?
Sim, sim. Então, assim, você Posso consegue, te ajudar, né? você consegue controlar isso daí. E quando faz esse casamento aqui, o sucesso é garantido. Eu acho bacana aí, gente, ó, já no início do Dapcast, já dica aí, ó, para você que trabalha como gestor, que trabalha com gestão de pessoas na prática, tá? Não, eu estava falando com o Luiz aqui, que é, né, o nosso suporte técnico aqui no estúdio, a respeito de inteligência artificial, né? E é um caminho sem volta, né? Tem algumas pessoas que têm mais facilidade, outras têm dificuldade. Mas, pô, tem que vencer a dificuldade. Sim. Porque não vai ter outro caminho, né? Então é uma dica logo no início do Appcast aí, ó. Se você trabalha com gestão, trabalhe com a sua equipe sendo híbrida. Não precisa ser só pessoas sêniores, né? Não precisa só as experientes. Tem que dar oportunidade também para essa juventude. E a juventude, gente, quando chegar lá e ver uma pessoa com mais dificuldade, não quer dizer que ela é devagar, tá? Talvez ela seja muito mais rápida que você e muito mais produtiva, mas da forma dela, Isso aí. né? Talvez a pessoa não tenha familiaridade com TikTok, por exemplo, ou com alguma coisa, né, mais atual. Mas se você der uma planilha de Excel para ela e der algumas ferramentas, ela E outra coisa, voa. a pessoa que ela já tem a experiência, viveu tudo isso daí, ela tem um atalho do mercado, né? Ela não Exatamente. precisa correr tanto. Não, Então hoje você vê que a molecada corre muito por não ter experiência, ela se esforça demais. Então, assim, se você conseguir, eu acho que esse é o segredo, é você saber mesclar. Você pegar tudo isso, a vivência do experiente, com a energia da juventude. Quando eu peguei um período para dar aula, o principal que eu queria na aula, e assim, não é um clichê não, eu aprendia mais do que ensinava. Porque nessa reciclagem minha, como eu fiquei muito dentro da indústria, eu falei, eu preciso saber o que é os jovens, o que essa meninada que está vindo agora está esperando. O que eles estão buscando, o que eles estão entendendo do mercado. E aí você vai trocando informações e você vê que tem muito potencial, tem o conhecimento, adere muito rápido às coisas, né? Vê que é uma esponja, adere muito rápido as informações, só que eles têm que saber como trabalhar essas informações, porque é muita informação. Se você tem muita informação e não sabe como utilizar, solta, né? Não né? tem um fluxo. Você fica um obeso intelectual, né? Exatamente. Não tem um fluxo, né? Esse é o ponto, né? Um exemplo, né? Eu sei que você gosta de futebol, vi até, acho que seu filho, né? Você coloca aí nos status. Pega um jogo de futebol aí de salão, de pessoa, acho que é dentro de leite, tem as categorias aí, e vai no Master. A bola corre muito mais que os caras no Master, né? É isso? Porque eles já fizeram parte deles, já correram, né? Você citou meu filho. Meu filho, ele tá com 12 anos e ele joga pra base do Sub-13 do Rio Branco de Americana. E aí eu tava assistindo um jogo dele aí numa final aí e teve algumas situações que você fala assim, pô, mas você não viu isso daí? Mas você para pra pensar, ele tem 12 anos. Sim, Lógico claro, que ele não viu. vai. Lógico que ele não viu. Você vê porque você já viu, passou por isso, viu várias situações. Mas ele não viu. Então é isso, ele tá num processo de aprendizagem. Sim. Né? Agora, se o técnico, que é o caso que acontece lá, ele começa a mostrar para ele o caminho, ele não precisa errar. Exatamente. Né? E aí isso você passa também pro lado da indústria, né? Então, cara, analogia com futebol, cara, futebol, até vôlei, né? Eu cito sempre o exemplo do Bernardinho, né? Cara, o cara é um cara bom pra caramba como líder, como gestor, né? Porque assim, é mais fácil para as pessoas entenderem o que elas já sabem. Se você fizer uma analogia com futebol, com vôlei, é uma coisa do dia a dia. Agora, na indústria, cara, se você pega uma pessoa de 18 anos, como você estava falando do setor financeiro, e aí você coloca lá, né? Tem os cargos, né? Contas a pagar, contas a receber, né? Tem controladoria e tudo mais. Se você pegar uma pessoa inexperiente, colocar ela para verificar DRE, balanço e tudo mais, o que ela vai falar? Pô, eu não quero isso para minha vida. Não é isso. Mas talvez, se ela começar lá e entendendo que aquele setor que é o coração ali, o cérebro da empresa, o financeiro, e que as ações dela, né, vai repercutir na saúde financeira da empresa, né? Se ela negociar, o comprador deu um prazo lá e você vai lá, negocia de novo e fala, ó, cara, eu não tenho caixa para isso, né? Vai da experiência do cara do financeiro. Ó, eu não tenho caixa para isso, eu vou comprar de você, mas não por esse prazo, né? Aí começa a abrir os olhos, né, cara? Começa a abrir os olhos. Eu acho que o que a gente faz aqui no Dapcast faz um pouco,
é uma pontinha do iceberg, deveria ter mais para explicar que a indústria não é um bicho de sete cabeças e tem sim cargos e plano de carreira ótimos dentro da indústria para as pessoas seguirem. A juventude, né? Sim. Outra coisa, e a juventude, ela vem... hoje é muito tudo de imediato, né? Muito rápido. Né? Hoje você vê, você manda um WhatsApp lá, se viu que ficou azul e não respondeu, por que não respondeu? Então, assim, né? E dentro da indústria tem processos que não são tão rápidos assim. Então, é esse entendimento que precisa ter, porque tem momentos que você tem que dar um passo para trás, não significa que você está recuando. Exatamente. Você está se preparando para dar 2 para frente com mais cuidado, com mais cautela, né? Então, é isso que é da juventude, e ela vai adquirir com o tempo, que se as pessoas agora tiverem o cuidado de moldar isso daí, né, vamos ter jovens que vão estar no mercado e que a hora que eles estiverem mais experientes, eles vão estar mais preparados para receber a outra juventude que está vindo. Então é isso que a gente tem a preocupação, é trabalhar as pessoas, né? Porque você não trabalha resultado, você trabalha pessoas, e as pessoas trazem o resultado. Geram resultado, exatamente. E talvez essa dificuldade hoje, né? Todo mundo se fala, até teve uma baixa de procura por engenharia e tudo mais. Talvez porque não fez aquilo que exatamente você falou. Eu fui entender qual que era a expectativa, o que a juventude queria, tal. Porque se a gente não fizer essa lição de casa aí e a gente ser rígido quanto antigamente era assim, abria vaga de emprego, fazia prospecção, papapá. Cara, se não fizer um trabalho a 4 mãos ali com esse pessoal que está entrando no mercado, não vai ter mão de obra mesmo. E assim, né? E já vai mudando, né? As pessoas pensam de outra forma. Então não adianta a gente achar o que funcionava antes vai funcionar agora. Exatamente. Você tem que ir mudando, né? Então o líder de antigamente, o que era chamado de chefe, ele achava que era na base do grito, da imposição, da força, ele ia conquistar as coisas. Sim. E hoje, com muitas informações, que as pessoas mais atualizadas, informadas, não admite isso. E tá certo, não tem que admitir. Né? Sim. Porque eu sempre falo, quando eu faço reunião com a minha equipe lá, eu falo para eles assim, se eu tiver que levantar a voz com vocês, eu perdi a razão. Porque quando você tá com a razão, você não precisa, você argumenta. Sim. Você fala, você expõe, você explica. Então assim, e a pessoa, quanto mais você... Eu sempre explico para eles assim, eu preciso que vocês entendam o objetivo para que vocês possam engajar e a gente ir lá e buscar o resultado. E a função do líder, do supervisor, é o quê? É dar suporte para que esse objetivo seja alcançado. Né? O líder, a hora que ele entende que ele é servidor, que ele está lá para dar condições, não para poder mandar, as coisas acontecem, ele tem uma equipe que ela trabalha para ele sem ele precisar obrigar. Sim. Você vai por admiração, não por medo. Ele é um moderador, um intermediador ali das tarefas, né? Porque empresa, cara, ela como a gente tem que cuidar das pessoas para que as pessoas gerem os resultados. Mas uma empresa, ela não segue sem resultados. Sim. Então, o objetivo, gente, de uma empresa, né, iniciativa privada, é o lucro, só que ela tem que ter os caminhos corretos para chegar até esse lucro, né? Como você disse, eu também comentei aqui antes nos bastidores, tem muita empresa hoje contratando a gente para fazer transferência de plantas, ou que está em recuperação judicial, ou tem empresa que quebrou e deixou todos os equipamentos para trás. É triste, mas a gente tem que ir lá e faz a desmontagem, remove e tal, para outra empresa vir, né? Se a empresa não tem uma visão estratégica, ela cai nesse vale, né? E eu acho que a gente tem que trabalhar, né? Trabalhar muito bem os caminhos, trabalhar as pessoas, claro, né? Mas ter indicadores estratégicos, né? Pra gente monitorar isso. Porque senão pode ser que o cara, a hora que o diretor, o CEO ou até os acionistas vejam, já não tem mais jeito, né? Então... Isso aí. Eu vejo assim, as empresas que acabam tendo dificuldades, elas não entendem. Vamos supor, se você tiver dados, indicadores, se você tiver um processo definido e você tiver gestão de pessoas, você montou um tripé, você já começa a ter uma estrutura legal. Agora, eu tenho isso daí, o que eu faço com isso? Porque tem pessoas que geram número, e aí você vê e fala, o que você está fazendo? Eu estou gerando número. Então tá bom, o que você vai fazer com esse número? Exatamente. Entendeu? Então assim, os dados ali. eu estou gerando número, agora tá bom, eu preciso de números para poder ter dados, para poder tomar
ações, para poder seguir com o planejamento. Então, assim, e pessoas, mesma coisa. Se você começar a trabalhar pessoas, né? Como que as pessoas, o que elas enxergam daqui um mês, daqui um ano? Então, assim, elas precisam entender qual é qual é a participação dela nesse contexto, porque pessoas, elas trabalham por motivação, né? E assim, eu falo assim, a pessoa tem que ser motivada, porque a motivação depende de você, né? É uma ação que motiva em você. Então, assim, mas se a pessoa entender que dentro daquele contexto, o que ela tá fazendo a diferença, tá dando um resultado, ela participa daquilo e ela vai engajar com você. Pertencimento, né? Porque as Ela pessoas... pertence àquele ambiente e aqueles resultados faz parte da vida Faz parte dela. Então, assim, porque a pessoa vai falar assim que dinheiro não é importante? É importante. Sim. O dinheiro é que te dá a tranquilidade para você Mas poder... dinheiro é consequência. Só que o que as pessoas procuram hoje, elas poder participar do processo e saber que aquilo que aconteceu na frente teve uma participação dela, e aí ela fala assim, pô, eu participei daquilo. Então, assim, isso daí que as pessoas estão buscando. Sim, né? sim. Não simplesmente só ganhar dinheiro de novo, não vamos ser hipócritas, dinheiro é importante. Exatamente. Mas só que a pessoa ela quer sentir dentro do negócio. Não que muitas vezes acontece, o líder ele pega uma ideia da pessoa e apresenta como dele. E ao contrário, seria muito mais inteligente você dar crédito para a pessoa que está lá, porque se ela teve uma ideia, ela vai ter várias, ela vai te ajudar no processo e ainda vai ser grata para você. Com certeza, com certeza. Você falou de pertencimento, né? De a gente estar. Quando nós temos aqui o projeto do Dapcast, temos algumas estratégias de marketing e vendas, né? Cara, quando a gente tem um sino aqui, parece o sino de uma catedral aí, e a gente tem o sininho também. Então, o que acontece? O sininho é para oportunidade. Então, pô, quando vem uma oportunidade, que é do outbound ou do CS, né, ou de vendas externas, eles tocam o sininho e todo mundo aplaude. Nossa, uma gritaria, parece que tá uma festa. Aí os caras falam, mas, pô, só de uma oportunidade? Sim, tem que festejar as pequenas conquistas, porque vai ser a partir das dela... pequenas que você... Exatamente, que vão vir as outras, né? Mas você vê, né? As pessoas muitas vezes ficam pensando em gastar milhões para poder fazer uma estratégia de motivação. E tem coisa que é tão simples. A empresa que eu estava antes da Mausa, nós tínhamos um trabalho que era comercial, que era assim, eu tinha toda a equipe comercial e nós tínhamos uma meta para atingir. E quem batia aquela meta, ele recebia um voucher para poder ir num restaurante, levar a família dele para poder jantar. E lá ele falava para a família dele que ele ganhou aquilo lá porque o pai foi o melhor vendedor que teve naquele dia. O investimento era pequeno, mas o resultado da família sentir orgulho do pai, porque ele falou assim, eu vim aqui jantar com vocês aqui porque você foi o melhor vendedor que teve. Bacana. Então era um resultado assim, um investimento tão pequeno para um resultado tão grande que a pessoa tirava foto e falava, Robson, meu filho tá tão orgulhoso de mim, tá? Então assim, você vê que são pequenas ações que você trabalha e envolve a família com a pessoa, que é talvez não vai ser R$100 ou R$500 que vai tirar essa pessoa para um concorrente, porque aqui ele está tendo algum tipo de valorização, uma importância que ele não teria em outro lugar. Saúde mental e tudo mais, né? E o bacana que quando eu vi o título do seu livro, né? Eu pensei no meu histórico como diretor e tudo mais. E, cara, eu montei a DAP há 11 anos atrás. Eu sempre fui um cara de campo, né? Nunca fui vendedor, mas eu tive que aprender a vender, né? E ao longo desse caminho, tive que aprender a fazer gestão de pessoas também, né? Eu já era coordenador, mas não foi tão intenso quanto é aqui na DAP, né? Porque aqui eu tenho a palavra final, a decisão final e também a consequência final, né? Os ônus e os bônus. Exatamente, você sabe disso, então. Porque, cara, estratégias vencedoras, o título do seu livro, não li ainda, mas, cara, vou ler, né? Esse aqui, gente, ó, presente meu aqui, ó. Ó, depois a gente vai passar os contatos aí para vocês terem os seus também, o seu. E é muito bom, tá? Porque o que acontece? Vendas é vida, não é? Uma empresa que não vende, morre, isso aí. Certo? Só que não é só vender também, né? Vender bem, né? Vender bem. A empresa tem que ter saúde. Não é só vender, porque, pô, eu posso abaixar o preço desse aqui por R$1 e que eu vou vender uma caneca dessa. Mas não é assim, tá? Cara, eu tenho um custo agregado, eu tenho que colocar a margem, eu tenho um monte de coisa aí, né? E quando a gente fala de estratégias vencedoras, talvez a pessoa que está ali,
e ela está fazendo e não vê resultado, não vê resultado. Mas também ela não mede as ações. Aí tá um ponto de atenção, né? Porque se você mede só o final, lá só a consequência, como é que você vai saber se o seu time ou se as suas pequenas ações diárias elas estão surtindo efeito? E se a quantidade tá suficiente para mim ter o resultado? Então, esse raciocínio seu é legal, que dá pra gente até fazer pontuar algumas coisas aí. Precisamos medir, né? Mas para medir você precisa ter números que você precisa alcançar. Então, assim, eu falo assim que eu uso muito nas palestras que faturamento é ego, né? É ego? Na verdade, vaidade. O que manda é o resultado, é a margem, é o lucro. Na verdade, líquido, é o caixa, né? É o caixa. É o caixa que manda no jogo. Então, assim, vender, por incrível que pareça, é fácil. É muito fácil vender. É muito fácil vender. Se você pegar no mercado hoje, o preço que estão atuando, se você chegar e jogar um preço muito baixo e oferecer, você vai encher sua fábrica de serviço. Sim. Mas com qual consequência isso daí? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, Raul, vamos colocar aqui pra gente poder encher a produção com um valor baixo pra gente poder entrar naquele cliente. Eu falei, tá bom, então você vai colocar um valor baixo e entrar naquele cliente. Em que momento que eu subo esse valor depois? Porque ele balizou por aí. Sim. Então esse pra ele é o preço que ele tem que pagar. Agora sim, se eu entendo qual é a margem de contribuição ou a margem bruta, cada empresa trabalha com um formato, e você defende a margem, e é aí que eu falo que é a boa venda, que é uma estratégia vencedora. É você entender o número que você tem que alcançar. Então, assim, eu preciso vender X, mas eu preciso segurar essa margem. Sim. Porque eu não preciso dobrar a minha venda, eu preciso garantir a minha margem. Se você garantir a sua margem, você já começou a fazer um bom processo. Depois, dentro do processo, quem está trabalhando precisa entender quanto que é o orçamento que foi montado isso daí. E aí quem está no processo vai defender esse orçamento. Ou vai trabalhar para baixar um pouco, ou vai segurar isso daí. No final, você entregando qualidade e prazo, você vai ter saúde financeira, seu cliente vai estar satisfeito e você vai começar a fidelizar. E eu acredito muito na fidelização. Sim. Eu falo com a minha equipe, eu não estou preocupado em quantidade de cliente, é qualidade de cliente. Então, muitas vezes a gente fica tentando trabalhar com 100, 200 clientes, sendo que se você trabalhar com 20, que tem oportunidade de você crescer nele e fazer um bom trabalho, você diminui o seu foco, você trabalha estrategicamente com ele, você fideliza, cliente que vai te pagar no prazo, cliente que vai saber que a hora que precisar ele pode contar com você, Então, assim, eu gosto muito desse trabalho, de você poder fidelizar clientes e aumentar a sua carteira dentro do cliente. Se conseguir fazer esse trabalho, sensacional. Trabalho inteligente, né? Trabalhar menos e a margem maior. Um ponto de atenção que você falou, e aí também tem que saber, eu acho que as pessoas que são gestoras ali, gestor financeiro, controladoria e até, né, as operações, tem que saber o ponto de equilíbrio, é claro, né, o seu break-even, a margem de contribuição, o seu lucro líquido e tudo mais. Por quê? Porque daí, cara, eu mesmo projeto, né? Eu projeto as coisas no DRE gerencial, você consegue projetar o que você precisa de quantidade de vendas, né? Claro, por exemplo, você tem um ticket lá e aí o seu break-even é X. Você vai ter que ter um volume de vendas naquele mês, né? Para ser faturado, que passe o seu, ou pelo menos fique 0 a 0 ali no ponto de equilíbrio, para você ter uma saúde financeira. Senão você não vai conseguir. É ou não é? Eu posso vender, por exemplo, aqui por exemplo da DAP. A gente controla o lucro líquido na planilha orçamentária, tal. Eu posso vender um projeto lá que tenha 25% de lucro líquido, certo? E ele seja 60% do meu break-even. Cara, no final das contas eu vou fechar o mês no prejuízo. Uma estratégia que nós utilizamos nas empresas, e normalmente empresa que ela não tem um item de recorrência, ela tem problema com esse fluxo, né? Porque tem um mês que ela pode ter alta e tem mês que ela não tem nada. Sim. Então ela tem que ir equilibrando isso daí. Então o que nós procuramos dentro da estratégia? Bom, então qual que é o meu custo fixo? Sim. Então o meu custo fixo é X. Dentro desse custo fixo, então assim, quanto que eu preciso colocar dentro desse custo fixo para manter o custo fixo? Eu posso trabalhar com uma margem menor e trabalhar aqui. Então, 40% da minha operação
eu posso abaixar para garantir o custo fixo. E 60 ganhar dinheiro. Entendeu? Exatamente. Então, assim, aí é uma estratégia, porque você fala assim, eu vou trabalhar, mas aí tem que ser um item de recorrência para você ter todo mês, para poder girar e pagar seu custo fixo. Isso. E aí no restante você pode trabalhar com a margem que você quer para poder reinvestir, para poder fazer outras coisas também, porque aí você consegue segurar a operação. Porque o grande problema das empresas de prestação de serviço é que ela não consegue dar uma recorrência. Mas quando você fecha um contrato, ó, eu vou perder esse contrato aqui, porque meu valor, eu tô mantendo uma margem. Mas esse aqui ele vai me dar, sei lá, 2 anos de contrato que vai garantir meu custo fixo, e ainda eu vou sobrar mais da metade da minha operação para poder fazer outras coisas, aí... Sim, aí você consegue equilibrar os recursos, né, cara? Isso aí. E é exatamente esse ponto, né? Aí é uma dica aí para empresas de serviço e prestadoras, gente. Mas eu só cheguei até esse ponto, nesse entendimento, nessa maturidade, depois de muito tempo, gente. Depois de muito erro e acerto, tá? E vendo as consequências de ano após ano e trazendo ferramenta, né? E tudo mais. Mas quer dizer então, Dario, que você... hoje você tem 100% de autonomia. A gente nunca vai estar na zona de conforto, gente. Nunca vai estar. Porque se você tiver, tem coisa errada. Ou não é? Tem coisa errada. Mas, claro, você tem que trabalhar de forma inteligente para garantir o seu custo fixo. Primeiro de tudo, tem tantos dados. Tem empresa ainda que não sabe exatamente o seu custo fixo. Isso aí. Que não, e muitas, hein? Tem muitas. Que não sabe o custo fixo, não sabe o variável, não sabe o break-even, o ponto de equilíbrio, né? Ela vem na sorte, ela vem caixa após caixa. Quando por exemplo, some o dinheiro do caixa, ela nem sabe o que foi. Nem sabe o que foi. Pô, mas a gente tava tão bem. Claro, mas você recebeu, né, um monte no começo lá e depois não cuidou desse caixa e foi embora, cara. Chegou no final do projeto, você tá sem nada. Tem empresa que, por incrível que pareça, mas são muitas mesmo, a empresa ela não sabe o seu número. Então, assim, não dá pra gente brincar de administrar. Não dá. Né? É muito sério. É o seu sonho e com um monte de famílias que tá dependendo disso daí. Então, assim, as pessoas precisam conhecer os números. Precisa, não tem como fugir disso daí. E não precisa ser algo muito mirabolante, não. Você tem que entender o seguinte, qual é o meu custo fixo? Qual que é o meu variável, né? O quanto que eu tenho que trazer de recursos para cá. Então, assim, fazer um trabalho com Excel é uma coisa muito básica lá para você ir trabalhando, porque o que acontece? Daí que você falou, começa a girar muito, começa a entrar, vai entrando dinheiro, e a pessoa não entende que momento que ela tá perdendo, que ela tá ganhando. Muitas vezes ela tem uma margem maior e a outra dando prejuízo, mas ela cobre aqui. Né? E aí vai, se você tem isso, você ainda consegue, não sente, mas você vai durante um período. Mas quando você começa a estar só, e aí a gente brinca muito, né? Quando o rio tá cheio, você não vê as pedras. Né? Então tá lá, o rio tá cheio, mas a hora ele baixou um pouquinho, tá aqui as pedras aqui te esperando aqui, né? Então assim, as pessoas precisam conhecer. Não tem como você ter um negócio e você não entender os seus números. Sim. Porque você entendendo os seus números, você consegue fazer várias estratégias. Uma que a gente citou aqui agora, para manter uma saúde financeira da empresa. A empresa não é uma ONG, né? Ela não trabalha por amor, né? Ela precisa fazer dinheiro para poder sustentar tudo que está em volta dela. Sim. Teve um Dapcast aqui, veio o Ademir, né? Ele é grande gestor de projetos aí. E ele estava num projeto, está num projeto em Recife. E eu tava falando para ele, fim de ano, agora todo mundo quer que fatura, né? Porque dia 20 é deadline, tem que faturar. Beleza. Às vezes você fatura e isso vem pro caixa, certo? O cara nem depende da entrega, não, faturou porque é verba de CAPEX, tá aprisionada para esse ano, não, eu tenho que... Beleza, aí o caixa do cara no início do ano tá daquele jeito, né? Aí daqui a pouco começa, né? Ele tem que entregar os projetos, ele tem que entregar. E aí começa, né? Aí as pessoas não entendem o porquê que tá acontecendo isso. Não entendem porque não analisou os números certos, né? É isso aí. Não analisou os números. Porque a partir do momento que você começa... né, entender isso, e é o que você falou, não precisa muita coisa, um Excel ali, fechamento de mês, um DREzinho gerencial, que os números sejam assertivos, é claro, né? Porque, cara, hoje eu acho que está muito acessível às empresas a tecnologia. Então, um ERP hoje, cara, tá muito acessível a pequena, média, a grande empresa sempre teve, mas tá muito acessível. Então, para ter dados assertivos, eu tenho um ERP, eu tenho um controle financeiro, eu tenho conciliação de nota fiscal. Não preciso mais que isso, né? Eu vou saber já o que eu estou pagando, vou saber, faz o fechamento do mês lá, e aí eu começo a fazer as projeções, né? Eu acho que
Antes da pessoa pensar até em investimento, em querer vender, vender, é ela ter esses números para ter um controle financeiro. Porque senão ela pode vender Isso aí. e morrer na praia. Tem empresa que fecha a carteira cheia, né? Então, assim, se você... Vendas é o que dá vida para o negócio, que a gente começou a falar no início da podcast. Então, assim, vendas é o que dá vida. Não existe empresa, não existe negócio se não tem vendas. Agora, venda a qualquer custo? Não é qualquer custo, né? Então, assim, eu preciso defender uma margem. Que margem? Você só vai saber dessa margem se você entender seus números. Então, assim, você precisa ter a solução de casa. Eu vejo, assim, muitas empresas aí vamos falar de pequeno porte, que como ela começou? A pessoa, ela era muito boa tecnicamente no que ela fazia. Dario Pereira. Muito boa tecnicamente. Então ela começou empreendedora, já tem nela essa raiz empreendedor, começou a trabalhar e vamos fazer o serviço, vamos entregar, porque a gente sabe fazer isso daí, e vai rodando. Só vender com qualidade que vai dar certo. Mas aí, quando você começa a ser pequeno, até funciona. Você vai com 1, 2, 3 pessoas. Quando ele começa a pegar um tamanho, e não precisa ser muito grande, não, aí é a hora que você começa. Eu já ouvi muito, falou assim, Robson, quando eu era pequeno eu ganhava dinheiro, eu cresci, eu não vi mais dinheiro. É isso mesmo. Entendeu? Mas não é que é só autossabotagem também, né? Então, na verdade, não é que quando ele era pequeno ele via dinheiro e quando ele cresceu, não. Porque quando ele era pequeno, a forma que ele tratava dava, porque era 2, 3 pessoas, rodava. Agora, quando você começa a ter outros custos que acompanham, né? Você começa a ter um aluguel, você começa a ter outros custos que se você não faturar, o custo está te esperando. Sim. Hoje até eu fiz numa reunião com o pessoal, ontem, eu fiz uma reunião com o pessoal da fábrica. O que eu falei para eles? Eles falaram assim, Rosa, nós fechamos o faturamento esse mês. O faturamento foi aquilo que a gente esperava. Eu falei, quanto foi do mês passado? O mês passado foi baixo, então você não bateu esse mês. O que você fez? Você empurrou o faturamento desse mês aqui. Se eu for fazer, por isso que eu gosto de fazer análise trimestral. Sim. Se você faz mensal, você se engana com o número. Mas quando você fecha a análise trimestral, você fala assim, calma, tá vendo? Dentro do trimestre tinha que ser X. Então a gente não alcançou esse X. Você pega esse número aqui e você acha. Só que é o seguinte, você empurrou o faturamento, mas o custo você não empurrou. E é isso que acontece nas empresas. Ela vai empurrando o faturamento, achando que está atingindo uma meta, mas e o custo? Sim. O custo está lá e tem que pagar, não tem foge. Isso daí você tem que pagar. Essa análise que você faz, eu faço aqui também, cara, do mesmo jeito. Eu tenho um controller aqui e a gente faz, né, fecha trimestre, fecha o ano, né? A gente fechou o ano de 2023 muito bom. Nossa, cara, fechamos no lucro tal. Aí a gente tava com a projeção para 2024, aí 2024 tava ali estourando para fechar no break-even tal. Fechou com um pouquinho de prejuízo, né? 2024. Aí, e agora? Aí ele falou, mas compensa do ano passado. Eu falei, não, a gente tá devendo, isso aqui tá devendo. Sim. Então isso aqui vai empurrar para o outro ano, negativo. E isso vai empurrar e vai ter que ser... Então, em 2025, a gente já entra com uma missão, cara, de recuperar, tem que recuperar. É isso. E assim, e quando você entende o número e você coloca objetivos que tem como alcançar, porque tem pessoas que colocam os objetivos aí que não tem como alcançar. E eu já entendo que a pessoa não tá entendendo o número dela. Sim. Né? Quando você coloca um número que não dá para alcançar, é porque você não sabe. Você não tá sabendo avaliar seus números. Mas quando você coloca... Eu gosto de trabalhar com pequenas metas. Então você vai, hoje qual que é o nosso? Então a nossa meta é essa aqui, tá bom. Dentro da nossa estratégia, 6 meses nós vamos rever a nossa próxima meta. Então, trabalhamos, entendemos a sazonalidade do negócio, entendemos. Então aqui dá pra gente subir 5%. Pô, mas não dá pra subir 10%? Vamos subir 5%? Porque se a gente alcançar 5%, nós estamos 5% melhor do que estava. Então tá bom, então vamos alcançar isso aqui. Alcançou? Aí, agora vamos para 10%? Não. Vamos ver se 5 é real? Vamos manter mais um período para entender se isso aqui é linear ou só foi só um pico? E a gente se ilude com esse número aqui? Aí você busca, trabalha, dá manutenção, é uma realidade, aí você busca outro objetivo. Outra meta. Então, se você ir trabalhando dessa forma, com cautela, você demora mais um pouco, só que ela é sustentável. Sim. E aí, quando você tem algo que é sustentável, você consegue ir planejando e enxergando lá na frente onde você quer chegar, sem desespero, sem loucura. Exatamente. Porque quando você trabalha, a corda tá esticada, cara, é difícil até a pessoa pensar, né, ou não é? Tudo vira desespero, tudo vira... Ao longo de 10 anos eu já passei algumas situações, aprendi com elas, né? Não é à toa que a gente tá no mercado, e aprendemos a controlar isso. Quando eu via, né? Antes eu via as empresas
colocando lá, né, as grandes empresas, fechou no prejuízo. Primeiro trimestre fechou no prejuízo. Tá? Falava, porra, se fechou no prejuízo vai fechar, né? Mas isso aí era para conselho de administração, para acionista e tudo mais. Mas na empresa pequena tem que ser feito isso também, Sim. cara. Porque tem que ter uma compensação, é ou não é? Sem dúvida. Por isso que a gente falou desde o início, tem que gerar lucro, porque é o lucro É isso aí. que vai manter essa sustentabilidade ao longo do tempo. Não tem. Uma empresa, isso tá de novo, né? Uma empresa não vive sem lucro. Então não adianta achar. A nossa estratégia é colocar um monte de pedido aqui para poder trazer o cliente. Né? Você está buscando o fim da sua empresa. Então, assim, Ouro de tudo. não é a quantidade que vai fazer você crescer ou você se posicionar no mercado, né? Sim, É você atender com qualidade, porque o preço, normalmente o mercado dita, né? Você não consegue fugir muito. O mercado dita, a qualidade é obrigação. Sim. Né? Robson, calma aí, então. Se o preço, o mercado dita, e a qualidade é obrigação, qual é o meu diferencial? Atendimento. Então, assim, se você saber trabalhar atendimento, por isso que eu gosto muito de falar que é a vendas humanizada. Robson, o que é uma venda humanizada? Né? Aí eu volto numa frase que eu uso muito, né? Que eu falo que pessoas, compradores são pessoas, vendedores são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende o negócio. Então, assim, se você não tratar pessoas como pessoas, porque quem vai, no final das contas, é isso aqui que vai fechar o negócio. Sim, com certeza. Né? Então, assim, o atendimento. Um atendimento bem feito, honesto, atendendo o que a pessoa precisa. Eu já deixei de fazer negócio porque eu entendia que eu não ia conseguir atender o que está precisando, porque é assim, a pessoa ela começa a trabalhar com o planejamento, aí ela vai vendo a verba, aí chega no final, ela gasta todo o tempo nisso daí, depois ela chega pro comprador e fala assim, agora eu preciso que você compre para entregar amanhã. Né? Aí o comprador, eles usaram tempo para poder se planejar aqui, a parte de recursos, o comprador diminuiu o espaço aqui, e depois quem fabrica que teria que ter todo esse tempo, porque ele está mexendo com a transformação do produto, ele é o que tem um tempo menor. Então muitas vezes eu falo não pro negócio, porque ele fala assim, eu preciso que isso aqui, a gente tem uma máquina nossa lá, na Mausa, que ela demora 120 dias para ficar pronta. O cara chega e fala assim, eu preciso que você faça em 70. Eu falei pra ele assim, se eu fizesse em 70 para você aí, eu não ia vender com 120, porque aí eu pegar 70 eu pegar mais máquina no mercado. O meu tempo é esse, porque eu tenho lead times de entregas que eu tenho, um painel demora 90 dias para chegar. Sim. Né? Então eu tenho algumas coisas que não adianta. E se eu prometer para você para colocar o pedido aqui dentro, eu vou... não vou te atender, vou frustrar você, vou frustrar minha equipe, o caixa da empresa que já está se planejando para isso não vai receber, então é preferível falar para você, se você quiser com esse prazo aqui, você pode ter certeza, você vai receber um produto com qualidade, no tempo certo e você vai ficar muito satisfeito. Agora, se eu quiser resolver um problema que para você aí, Vou criar um para mim. Eu vou criar para todos, né? Porque eu não vou entregar. Exatamente. Eu não vou entregar o produto. No final vai ficar pior, né? Para todo mundo. Cara, mas é assim mesmo. Geralmente com a gente aqui acontece muito de final de ano. Pessoal, cara, eu preciso disso, preciso daquilo. Porque é CAPEX, né? Projeto de capital. Eu falo, cara, a gente pode até fazer, a gente põe no contrato e tudo mais, mas para entregar para você vai ser janeiro, fevereiro, não tem como, né? O cara fecha um pedido com a gente aqui dia 1º de dezembro e quer que fatura dia 19, sendo que nem os materiais chegaram aqui na DAP ainda. Né, isso aí, principalmente ainda final de ano, que aí os fornecedores vão parando. Vai parando, exatamente. É isso daí. Assim, quando eu falo com a minha equipe, antes de falar um não, vamos primeiro entender todas as possibilidades. Então, assim, vamos gastar todas as possibilidades dentro da nossa empresa. Então, aqui, não dá por causa do material, é assim, Bom, qual que é o lead time maior? Esse aqui é um impeditivo. Depende de nós? Não. Então, não tem o que fazer. O que depender de nós, a gente vira 24 horas. Sim. Né? Mas agora, o que não depende de nós, não tem. Então, assim, não adianta. Eu fechei um negócio esses dias, que até vai casar muito, né? Tá falando, o equipamento eu teria que entregar em 90 dias, que ele queria, só que eu só conseguia fazer em 100. Aí ele pegou e falou assim, não, eu tenho que fazer em 90 dias. Eu falei, vamos fazer o seguinte, então, a parte mecânica que depende de mim, eu vou deixar pronto com 90. A parte que é o comprado, que é a parte de automação, nós vamos deixar com 100. Você vem aqui com 90 dias e vai fazer a inspeção. Se ela estiver pronta aqui, eu estou honrando o contrato com você. Aí nós vamos trabalhar no fornecedor. Se você também me ajuda com o departamento de compras, se eu conseguir com 90 dias, eu vou te atender. Se não, ele pegou e falou assim, Robson, vamos fechar, porque eu vi que você realmente está sendo honesto comigo e você está me dando solução. Pelo menos com a parte mecânica aqui, eu posso levar para minha fábrica e começar já a estruturar, colocar ela, montar a base, fazer as coisas e depois chega. Então, assim,
Aí vem aquilo que a gente tá falando sobre a experiência. Porque muitas vezes quando a pessoa não tem experiência, ele só vai ver aquilo que tá na cartilha. Exatamente. Na cartilha diz que se aquilo não chegar, não dá pra fazer. Mas só que eu brinco muito com as pessoas, né? Ela falou assim, mas Robson, não tem coisas que não tem como fazer. 1 mais 1 é 2. Eu falei assim, mas 3 menos 1 não é 2 também? 4 menos 2 não é 2? Então, assim, existem formas de você chegar. Aí o que vai fazer as decisões na hora de tomar a experiência que vai te conduzir dessa forma e dar as condições para você fazer. A capacidade analítica ali para Isso você fazer, né, cara? Isso é bacana. E é legal você falar que acontece com a gente também, dessa parte elétrica e mecânica aqui, cara. Às vezes a gente corre com a parte mecânica, tá bacana. E aí a gente monta os painéis aqui de adequação NR12, mas item de fornecedor, item elétrico, hoje ele tá demorando mais. Muito. Né? Tá demorando muito mais do que mecânico, né? Sim. E aí, cara, aí cai nessa situação aí. O lead time muito grande, a gente consegue entregar mecânica, aí depois instala a elétrica, mas, cara, se você for claro e tiver uma boa negociação, vai rodar, né? Fala pra gente, não vou falar pra entregar tudo que tem no livro, porque senão o pessoal, aí fica muito fácil, gente. Tem que fazer a aquisição do livro aí também, tá? Tem que, estratégia vencedora do Robson Gilbina. O que você aborda aqui nesse cara? E, assim, primeiro de tudo, para que público que é, né? Qual que é o público, né? E qual que é a abordagem aí que você trata nesse livro? Tá. Eu falo que esse livro é um manual prático, né? Que é para você estar na cabeceira da cama lá. Público para todo o público. Porque assim, vendas, todo mundo vende. O seu dia a dia você está vendendo, né? Então a dona de casa, ela está vendendo, todo mundo vende. E aqui eu coloco alguns insights, né? Falando um pouco do dia a dia, né? Como que a empresa, quando você chega um produto, como é tratado, como é negociado, como que você consegue ganhar uma negociação sem você enganar, porque eu vejo que hoje não tem mais caminho, não tem mercado pro espertalhão. Não tem. Então, assim, não tem mercado para isso. Hoje, você tem que ser muito transparente com as pessoas e entender a dor da pessoa e apresentar algo tecnicamente para ela que ela fala assim, não, realmente, isso aqui faz sentido eu comprar porque me atende o que eu estou precisando. Então, aqui eu dou esses insights aí com uma linguagem bem simples, não simplória, né? Sim. É bem simples assim, que a partir do momento que você começa a complicar muito a sua comunicação, você não consegue atingir todo o público e vendas você tem que atingir todo mundo. Sim, né? Cria ambiguidade também, né? As pessoas, ela tem não que... Não é direito, né? Que fala uma coisa, mas pode ser outra. Então, as pessoas você tem que ter uma comunicação muito simples para as pessoas poder ver que a venda na indústria não é esse bicho de 7 cabeças que sempre foi colocado, né? Se a pessoa não for um engenheiro, se ele não tiver todo esse conhecimento técnico, ele não consegue fazer. Não, o que precisa, logicamente, você tem que ter conhecimento, dependendo do tipo de negócio que você for vender. Se você é uma pessoa que nunca trabalhou na área de automação, não significa que você não vai conseguir vender itens de automação. Mas se você não tiver um mínimo de familiaridade com isso daí, fica difícil a pessoa falar e você ficar... Né, faz uma pergunta pra você e fala assim, cara, o que você tá falando que eu nunca ouvi falar disso daí? Então, linguagem facial, corporal ali já entrega, né? Mas aí, a partir do momento que você se prontificou em vender algo, você tem que, no mínimo, estudar sobre isso daí e para você poder oferecer. E aí, com o dia a dia, com o trabalho, com essa junção da experiência com a juventude, um passando informações precisas pro outro, esse livro mostra isso, que vendas é para todo mundo e é uma coisa simples de se fazer. E, de novo, eu falo, muitas vezes as pessoas falam, não, Raul, não é assim. Eu falo, vender é muito fácil. Vender é fácil desde que você entende o seu público, que você seja honesto com o seu público e você entende a dor dele. Se você conseguir fazer esse trabalho e a pessoa comprar, muitas vezes a pessoa, ela não vai comprar da DEP Engenharia, ela vai comprar no Dario. Por quê? Porque você foi lá e passou para ele uma credibilidade que depois, quando ele vai fazer um negócio, fala assim, não quero falar com ninguém, não, quero falar com o Dario, foi ele que fechou comigo. Por quê? Porque você passou essa credibilidade para ele. Por isso que eu volto em pessoas de novo. Existem todas as ferramentas e todas têm que ser utilizadas. CRM, funil, tudo que possa fazer para facilitar e ajudar você a prospectar tem que ser utilizado. Mas na hora de fechar o negócio, são pessoas com pessoas. E aí... Que é a diferença que muitas vezes as pessoas ainda, por incrível que pareça, não estão entendendo. Eles acham que tudo é automatizado, que apertou um botão aqui, o outro lado vai apertar um botão lá colocando um pedido. E se pensar dessa forma,
não vai trazer pedido para a empresa, pelo menos não que seja algo interessante para a corporação. Exatamente. E eu te falei, exemplo nosso aqui no passado, né? Eu acho que talvez a tecnologia a gente deixou. Quando eu falo a gente, nós, eu me incluo também, tá, pessoal? Porque aconteceu aqui na DAP e a tecnologia, né? Ela trouxe essa facilidade. Cara, é muito mais fácil você mandar um e-mail, já mandar a proposta pro cara e esperar que caia do céu, né? O pedido, né? Mas na prática não é assim. Então, na prática, gente, tem que ser, sim, tem que ter o contato, o relacionamento. É isso que o Robson tá falando. Foi fato que aconteceu aqui dentro da DAP que a gente viu uma mudança, né? Uma mudança na conversão, porque a gente praticava, não é. A gente também se auto-sabotava, tá? Tem uns jargões que você se auto. Não, a gente não é B2C, a gente é B2B. Então a gente não tem esse contato direto com o cliente, porque o cliente ele tem muita atividade lá que não pode atender a gente. Então, né, isso já estava intrínseco aqui. E teve uma quebra de paradigmas. A gente teve que. Chegou um ponto que a gente fazia tanto inside sales, que virou uma coisa mecânica e uma coisa sem resultado. E é interessante dentro da indústria, né? As pessoas não precisam ficar engessadas em fazer negociação com a área de suprimentos. Porque antes dos suprimentos, você tem todas as outras áreas que você pode, porque dependendo de empresa, o fechamento não é nem por suprimentos. Sim. Você vai por área de manutenção, ou você vai pela área da qualidade, projetos. Ou você vai... E aí, suprimentos, no final, ele vai negociar o preço com você e vai concluir. Né? Sim. Então, assim, as pessoas, muitas vezes, essa troca de e-mail de mandando proposta, você está falando com a pessoa que ela tem um objetivo, ela tem uma meta de pegar desconto lá de 1 a 4%, é isso daí que ela está preocupada em fazer com você e fechar. Mas o negócio já aconteceu lá atrás. Então, se você saiu, fez uma visita, conversou com o departamento, com que a gente fala o solicitante, você conversou com o solicitante, entendeu a dor dele, mostrou para ele a sua solução. Ó, minha solução, de repente... não é a mais barata financeiramente, mas o resultado que eu vou te trazer... é melhor e vai ficar mais barato no final. Sim, a hora que você, vai fazer sentido para você, né? Muitas vezes as pessoas não investem em segurança porque acham... Ou ela investe porque é uma obrigação, né? Ou ela fala assim, não, eu vou deixar, se a hora que sobrar um pouco de verba, eu vou investir na segurança. Só que muitas vezes, se você mostrar para ela que aquele investimento que ela está fazendo naquele item seguro, de repente vai evitar de ter algum processo, ou melhor ainda, que ele vai usar, muitas vezes ele paga para a pessoa uma insalubridade por causa daquele ambiente. Se ele faz alguma situação onde ele protege aquilo lá, ele vai tirar a insalubridade. O valor da insalubridade que ele paga o investimento. Então, se eu fiz uma época, numa outra empresa que eu estava trabalhando, antigamente, quando você falou da ThyssenKrupp, mas a ThyssenKrupp que eu fiz o trabalho foi lá no Rio de Janeiro, era a ThyssenKrupp e depois ela migrou para Ternium. Certo. Né? E aí, mas era ainda o final da ThyssenKrupp. E dentro do ambiente lá, perto do alto forno, era um ambiente muito agressivo. Então as pessoas não conseguiam, a gente, mais ou menos assim, ele ficar num ambiente que estava dando mais de 40 graus. O que nós propôs para eles? Nós fizemos uma sala, né, de operação, que dentro dessa sala ela é climatizada, com ar-condicionado industrial, que dentro da sala ela mantinha uma temperatura de 23 graus, né? E o ambiente fora 40, lá dentro 23. E colocamos vidros para operação, insulados, que dava também uma proteção, além de proteção térmica, proteção de particulado. O que aconteceu? Depois fez a sala, montou, todo mundo queria ficar dentro da sala, porque a sala estava climatizada, gostosa. Teve uma reação no aço derretido, que ele voou para o lado do operador. Ele quebrou o primeiro vidro, era 3 vidros, quebrou o primeiro, quebrou o segundo e parou no terceiro. Isso daí salvou a vida do operador. Então o gerente da área foi para a Alemanha na época desse grupo, ganhou uma premiação sobre essa proteção que ele fez, e aquela área lá, que era insalubre, ele reverteu todo o valor de insalubridade e pagou o investimento. Então, para ele, o investimento no final saiu de graça, ele salvou a vida do operador e ainda ele foi premiado. Bacana. Então, são coisas que você apresenta dentro do negócio que muitas vezes, se você ficar no computador
mandando proposta, você não enxerga oportunidades, né? Sim, E aí, uma área que era totalmente hostil, que não dava condições, você, no insight, você vai lá e fala assim, calma aí, vamos transformar esse limão numa limonada aqui e fazer dinheiro e protegendo o operador. No final, é um ganho que não dá para você medir. ótimo case, cara. Ótimo case. A gente fez serviço na Tissa em Diadema, nas duas de Diadema e em Campo Limpo também. Legal. Campo Limpo era Krupp, né? Antes de ser Thyssen, teve uma junção. Inclusive lá tem um nome, o nome da rodovia é o nome Krupp alguma coisa lá. Bom, mas eu gostei bacana do que você falou do livro, de trazer a linguagem ali que todos entendam. E assim, você trata de vendas aqui, B2B, B2C, ou você generalizou? Falou, não, cara, as estratégias aqui é de vendas, para quem quer, né, potencializar, né, suas estratégias de vendas, está aqui. É isso. Esse livro, especificamente, eu estou falando mais de indústrias, né? Certo. Então, assim, dentro, assim, eu coloco uns 10 tópicos. É um livro muito leve para ler. Tá. Eu deixei ele assim, eu coloquei em tópicos e eu coloco 10 situações que a pessoa vê uma situação e a situação eu dou exemplos, eu coloco uma situação real, Tá. depois eu coloco como que você trabalha ela e o resultado que teve. Então são várias situações explicando cada cenário para a pessoa poder entender dentro de uma negociação. Como que aconteceu ali? Opa, deu insight. Dentro de uma operação lá, o que aconteceu? Então, sim, por isso que eu falo que é um manual prático. Da pessoa ter lá mesmo, assim, eu tenho uma situação, calma aí, eu acho que no livro do Robson está falando alguma coisa aqui. Ele pega, ele puxa lá e vê. Então, mas assim, é mais voltado para a indústria, mas, de novo, voltando, né? Venda é venda, né? Sim, claro. Então, toda hora você está vendendo, se a partir do momento que você entender que você tem algo que a pessoa... Porque, assim, não existe o que não vende, né? Sim. A pessoa fala assim, não, mas tem coisa que não vende. Não, tudo se vende. Sim. Tudo se vende, né? Então, assim, se você entender como você consegue agregar valor naquilo lá e você entender que tem um público para aquilo lá, você já consegue fazer a venda disso daí. O ponto eu acredito muito nisso, né? O ponto do empreendedorismo, né? Que, cara, acho que se a pessoa quer empreender ou quer ser um diretor ou quer seguir como um gestor aí geral, né? Ou um diretor, são 3 áreas que eu carrego para mim que tem que ter um conhecimento, gente. E não é conhecimento básico, tá? Eu sinto muito lhes dizer, mas tem que ter um conhecimento apurado. Você não precisa ser o melhor vendedor da sua empresa, né? Mas você precisa conhecer as estratégias dele, que ele faz para ser o melhor. Mas eu acredito que marketing, né? Trabalhar marketing. Cara, o diretor ou o CEO, ele tem que conhecer a equipe de marketing, ele tem que verificar quais as estratégias estão dando certo para o concorrente, qual que está dando certo para ele, o que ele vai fazer com isso, tá? Marketing, vendas, né? E aí eu lembrei aí, quando você falou da parte do funil, né? Você citou do funil, eu já lembrei lá do Flávio Augusto, daquele discurso lá, fala, pô, tem uma etapa do funil que você tem que estar assim no operacional ali do comercial, né? E o financeiro. Então, essas 3 áreas aí eu acho que... mas e processo e operação? Cara, você falou, entregar com qualidade é obrigação, né? Então, Sim. eu acho que o cara tem que ter uma equipe boa de operação, tem que ter pessoas confiáveis, tem que ter qualidade, tudo, mas eu acredito ainda que é uma coisa que ele consegue delegar. Ele consegue, mas não que ele não consiga delegar financeiro, marketing e vendas, não, mas eu acho que são áreas estratégicas que você, com indicadores, você vai saber qual pecinha você vai mexer para... E aproveitando, concordo com o que você falou, precisamos conhecer vendas, marketing, né, a parte financeira. Mas mais um ponto, pessoas. Sim, claro, com certeza. Porque com assim, aí você eu tô conseguindo identificar os negócios, tô conseguindo divulgar, tô trazendo prospecção, tô vendendo, tô tendo uma boa margem, mas aí para todo o resto acontecer, por mais que a sua empresa seja mais automatizada possível, você precisa das pessoas. E aí, como gerir pessoas? Hoje o segredo do negócio já vem de um período para trás, mas agora está muito mais latente aí, é você saber trabalhar as pessoas. Se você saber trabalhar as pessoas, buscar, voltando à analogia do futebol, você não precisa ter todos camisa 10. Não. Né? Então, assim, se você tem o camisa 10, você tem o zagueiro, você tem os laterais, se cada um entender a sua função e fazer aquilo bem feito,
você vai chegar ao objetivo da vitória. Então, assim, eu preciso entender que dentro da minha equipe eu não tenho vários camisa 10 e nem preciso. Então, Sim. o que eu tenho que fazer para tirar o melhor de cada um? Esse é o segredo da liderança. A liderança hoje, eu uso muito, eu copio muito frases e eu dou crédito para essas frases aí, né? Que eu dou de um filósofo aí que eu gosto muito, que é o Mário Sérgio Cortella, Sim. né? Que quando ele fala de pessoas, né? Que você tem que saber trabalhar as pessoas, né? Que você tem que fazer o seu melhor, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, assim, para você poder trabalhar essas pessoas aí, elas precisam entender, estar engajada com você aí. Se você não saber trabalhar essas pessoas aí, você não vai conquistar resultado. E cada vez mais tá acontecendo situações que você precisa ter atenção para isso. Se você pegar hoje a nova normativa da NR1, NR1. que eu acho que agora em maio já vai estar total já atualizada aí, voltada ao quê? É você criar situações para não ter autoestresse, assédio moral, você mapear isso daí para as pessoas não ter esse problema. Então, assim, se você vê assim, você até uma normativa foi atualizada para poder melhorar esse ambiente com pessoas. Então, assim, é importante todo empreendedor hoje entender que tem que fazer gestão de pessoas, senão ele vai se perder. Ele vai ter números, vai ter o controle de tudo, mas não vai chegar no resultado porque não tem quem dá esse resultado para ele. Sim, com certeza, com certeza. Eu falei do marketing, falei das vendas e do financeiro, mas se a gente for olhar os pilares aí, Os pilares, pessoas, processos, né? Pessoas, processos e tecnologia. Acho que isso é o que vai ajudar aí as pessoas a performar mais, né? É isso aí. Bom, estamos chegando aí ao nosso final. Agradeço muito, Robson. Cara, foi um episódio muito bom contigo aí. E aí eu dou oportunidade a você passar seus contatos, como que faz para fazer a aquisição do livro aqui, tá? Fique à vontade aí para passar quais os canais, né? Se tiver alguma coisa que puder fixar no comentário, a gente já fixa também. E aí as pessoas... Gente, o Robson veio aqui no Dapcast passar o conhecimento e agora a gente vai falar sobre negócios também, porque eu também preciso de ajuda. Então, procurem também ajuda para vocês aí, tá? E tem muito conhecimento gratuito, claro, né? Só que a engrenagem precisa girar também, né? E o Robson tem o livro, tem a consultoria. Então fique à vontade de passar os seus contatos aí. Agradeço, foi tão leve o nosso bate-papo que nem parece que passou já todo esse tempo aí, exatamente. Né? Foi bem gostoso, assim, eu acho que a gente conseguiu ter uma interação legal e eu particularmente gostei muito da nossa conversa aqui e espero que o seu público tenha gostado também. Hoje os meus contatos eu uso basicamente o LinkedIn, né? Dentro do trabalho que faz aí hoje, eu tô com quase 26 mil amigos no LinkedIn aí que acompanham as postagens, eu agradeço, né? Então, sim, depois eu acho que vai colocar, né? Que é o @RobsonJubina, tudo junto. Lá você vai encontrar todos os meus conteúdos, as postagens, diariamente eu faço postagem. O livro, ainda não tô colocando o livro para venda digital. O livro eu faço o contato e mando ainda pelo correio para as pessoas que solicitam, porque a ideia do livro, primeiramente, era nas palestras eu levar e falar sobre o livro e na hora apresentar o livro, né? E aí foi criando uma curiosidade das pessoas. Engajamento. Manda esse livro para mim, eu quero ter acesso a esse livro. Então eu tô pensando já em trabalhar e colocar ele digital, né? Mas por enquanto ainda é no físico, né? E assim, igual o Dario falou, buscar informações. Não sofra, não ficam criando alternativas com, de repente, pessoas que vão trazer soluções para vocês que nem ela tem solução. Eu falo que para você poder fazer algo e ajudar as pessoas, você precisa ter vivido isso. Então, assim, você quer, a pessoa muitas vezes fala assim, eu quero fazer um investimento. Fala, tá bom, então, você quer que te ajude no investimento? Primeiro passa você por isso. Aí você vai sentir a dor e aí a gente vai conversar sobre isso daí. Então as pessoas precisam passar, né? Que uma frase muito que eu uso também com a consultoria e mentoria. Hoje eu praticamente falo mais de mentoria do que uma consultoria, né? A consultoria você fala aquilo que você vê no livro e a mentoria você fala aquilo que você viveu. Então assim, procure informação, acesse o meu LinkedIn, vamos trocar ideia, vamos buscar trazer investimento para o seu negócio,
porque não dá para você achar que você vai ter o mesmo resultado fazendo as mesmas coisas, né? Resultado diferente com a mesma coisa. Então busque, e agradeço mais uma vez aqui, e espero que a nossa conversa aqui com quem assistiu, se fez a diferença para a vida de uma pessoa, valeu a pena a gente ter conversado aqui. Com certeza, com certeza. Essa é a missão do Dapcast aí. A gente faz. Se pelo menos uma pessoa já consumiu o conteúdo aqui, esse network, no formato digital, né? Gratuito. Se consumiu e serviu para aquela pessoa, já tá pago todo o nosso serviço. Valeu a pena. Obrigado, Robson. Até mais, pessoal. Um abraço. Valeu, obrigado.